Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade, palavras ditas por Jesus. Emmanuel comenta na lição 175 do livro Vinha de Luz, a verdade. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas, nos círculos do tempo. A semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias na ciência, verdades progressivas na filosofia, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. A frase marcante desse estudo de hoje, ele vem dizer para a gente que Jesus é essa verdade que a gente busca, a verdade sublime e reveladora. Aí o que ele está querendo dizer com isso? O que é? Porque Jesus, até Jesus, tem as várias formas de ser interpretado. Mas quando você assimila a figura do Mestre Jesus com amor, com respeito, a gente começa a entender por que ele está falando que a verdade é Jesus. Vou dar alguns exemplos. Um exemplo que é muito marcante para mim é porque normalmente nessas obras sociais que a gente se envolve, a caridade não tem religião, não tem fronteira. Então, quando você está no meio do trabalho, você vai encontrar pessoas de diversas religiões, inclusive sempre tem também pessoas que se declaram ateus. O Chico Xavier contava alguma vez que um rapaz que estava sempre ajudando naquela campanha da distribuição dos pães, que tinha aquelas filas quilométricas lá em Uberaba, que está tudo documentado em vídeo, né? A gente consegue ver até pelo YouTube, filas quilométricas. Tinha um rapaz que estava sempre indo para lá para ajudar no trabalho, mas quando ele se interessava em querer estudar alguma coisa dos livros do Chico, ele esbarrava na ideia da reencarnação. Então, uma vez ele chegou para o Chico e falou: Chico, eu gosto de vir para cá para trabalhar, para entregar roupa, para fazer comida, para fazer todo esse trabalho, mas a ideia da reencarnação, me diz aí, reencarnação existe? Aí o Chico virou para ele, aquele jeitinho mineiro, e falou: o que você acha? Ele falou: eu acho que não existe. Na minha opinião, não consigo admitir de forma alguma. Chico virou para ele: então, meu filho, a reencarnação não existe. Mas não foi com termo de sarcasmo, nada disso. Simplesmente com aquela coisa de respeitar o momento da pessoa. Mas diz que uns 3 ou 4 anos depois ele continuou trabalhando, ele começou a pesquisar e depois ele voltou no Chico e falou: Chico, lembra que eu falei aquela época sobre reencarnação? E perguntei para o senhor e tal, e agora eu estou começando a achar que isso existe, mas me explica que existe. Eu falei: o que você acha? Eu estou começando a achar que existe sim. Eu falei: então, existe. Gente, um simples fato da vida do Chico tem muitos exemplos, porque é o seguinte: a gente tem que ficar assim, a não se limitar, diz o Evangelho. Você não pode botar o candeeiro embaixo do alqueire, acender uma lanterna e deixar embaixo da cama, não. Você tem que botar a luz ao alcance daqueles que estiverem, de alguma maneira, preparados para a luz, sabendo que a gente não tem ainda a luz máxima, que até a gente daqui a pouco pode estar mudando de opinião e indo para uma outra opinião que seja mais conveniente para o momento que a gente está vivendo. Mas a gente faz isso, mas também a gente não tem direito nenhum de querer impor para as pessoas, convencer as pessoas a
à base da força, ou até mesmo o que tem acontecido com muita frequência, desmerecer, agredir, ofender aqueles que pensam de maneira contrária a cada um de nós. Emmanuel vem falar aqui, né? Todo mundo tem a pretensão de ter a verdade, né? Mas ele usa umas palavras que, se a gente parar para analisar com carinho, ele fala assim, ó, verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas. Não está falando de toda a igreja. A gente está vendo até que algumas igrejas estão mudando e mudando muito a sua forma, que como não é mais como era 30 anos atrás, não é mais. Agora, aquela que está se prendendo aí do dogmatismo, aquela verdade absoluta que você não tem como questionar, é isso e acabou, verdades estagnadas. Verdades provisórias nas ciências, porque a ciência vai evoluindo a cada nova descoberta e a cada coisa que vai passando. Tem coisas que ficaram para sempre como princípios básicos, mas toda hora se descobre coisas novas, né? Novas mutações, enfim. Então são verdades provisórias. Fala, verdades progressivas nas filosofias, isso é interessante, que a cada dia que passa as filosofias vão trazendo novas formas da gente interpretar o homem, o lado psicológico, mas são progressivas, tá, né? Verdades convenientes nas lides políticas, as opiniões políticas vão ser sempre aquela que mais interessa aquele grupo que está no poder naquele momento, isso aí não tem jeito, por isso que ele fala verdades convenientes e verdades discutíveis em todos os ângulos. Todos os ângulos. E ele aqui é de maneira bem direta, ele fala assim, ó, agora quer ver a verdade mesmo? Jesus é a verdade sublime e reveladora. Ele é o caminho, a verdade. Agora, hoje já pegaram o nome de Jesus de uma maneira, né? Até o dogmatismo chegou ao nome de Jesus. Então hoje você vê o seguinte, né? Cada um interpreta Jesus como quer, e muitos parecem colocar Jesus na figura de um tirano, esquece que ele foi uma pessoa simples do interior, muito pobre, muito humilde, e que por isso ele entendia bem aquelas pessoas que estavam passando toda aquela dificuldade, estavam doentes, estavam perturbados espiritualmente, estavam endemoniados, estavam pagando tributos pesadíssimos, não só por Templo de Jerusalém, mas também pagando imposto 2 vezes, tributo, não só imposto, todo tipo de tributo, para Roma e para o governo local romano. Olha só que coisa absurda, né? Pagava 2 vezes para a mesma coisa. E ele compreendia aquilo tudo, e por conta disso ele se colocava no lugar de todo mundo e dizia, ó, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Não existia em momento nenhum lugar para marginalidade para ele, ele não deixava ninguém à margem, ele ia naqueles grupos mais excluídos, que eram os leprosos, e dava carinho para eles, atendeu prostituta, atendeu os mais corruptos, publicanos, aqueles grupos que eram os excluídos, ele vinha na direção, e uma coisa que ele está passando para a gente era o quê? Respeito. Respeitar a etapa evolutiva em que a pessoa se encontra. Não violentar a sua crença. Convidar a pessoa para reflexões. Você não tem que ser, não, cada um tem uma opinião e tem experiência pessoal diferente. Tem coisas que, é claro, pela minha experiência pessoal, às vezes a pessoa vai chegar perto de mim para querer me convencer ao contrário, eu falo, poxa, eu estou aberto a novas opiniões, que, aliás, quem não está aberto para novas opiniões está condenado aí a ficar o tempo todo nessa questão dogmática que ele falou aqui logo no início, né? Mas tem coisas que a experiência pessoal ela é imbatível. Então, se a pessoa chegar perto de mim e falar assim, toda comunicação espiritual é demoníaca, eu falo, meu irmão, se fosse dessa maneira, eu tenho que agradecer alguns desses demônios, porque eles me ajudam muito. Porque eu não consigo conceber a ideia de um demônio chegar perto de mim quando eu estou quase cometendo um equívoco, ele fala, meu filho, com todo sentimento, e me chamar para a razão e me fazer até desistir daquela atitude. Isso não tem como ser demônio. Isso aí pode até, como dizem outros amigos de outras religiões, pode ser o Espírito Santo, pode ser o anjo da guarda, pode ser o mentor, pode ser, mas não é de toda a comunicação que é demoníaca. Então essa experiência pessoal, ninguém vai me tirar, porque é a experiência que eu tenho o tempo todo. Então essa, para mim, nesse momento, é uma verdade. Mas a verdade maior é que, enquanto a gente não atingir o nível de amor, enquanto a gente não conseguir exteriorizar esse amor para toda criatura que existe nesse mundo, enquanto ao invés da gente querer tiranizar e convencer as pessoas, a gente não entender que cada um tem o seu momento, que o fruto verde tem que ter um tratamento diferente do fruto que está maduro,
a gente não vai ter compreendido que Jesus é a verdade absoluta. Que Ele nos ampare hoje e sempre.